Então vamos ver como é que podemos usar redes profundas para gerar imagens. Nós até agora temos visto classificação de imagens, multiclasse, multilabel, segmentação, mas vamos ver duas formas de usar a rede para gerar imagens, com Variational Autoencoders e com GANs, Generative Adversarial Networks. Eu depois vou falar também de alguns métodos de interpretação que nos ajudam a perceber o que é que a rede está a fazer quando estamos a classificar imagens. Portanto, vamos ver mapas de oclusão e mapas de saliência e como é que vocês podem implementá-los. Então vamos começar pelo Variational Autoencoder. Vocês, só para recordar, nós vimos os autoencoders que são estas redes que têm basicamente duas partes, conceptualmente. Nós estamos a treinar a rede para dar como output o mesmo que o input, por isso é que se chamam autoencoders, mas há aqui uma fase no meio, nós podemos dividir o lado do encoder que transforma o input numa certa representação interna aqui, uma representação latente, um código, digamos assim, e depois o decoder que vai projetar de volta dessa representação às imagens. Portanto, se nós temos esta parte que cria aqui esta codificação e depois temos a outra que faz o contrário, se nós conseguirmos encontrar um exemplo aqui, neste espaço latente, nós poderíamos gerar outras imagens de gatos. Portanto, bastava encontrarmos quais é que eram os outros gatos aqui neste sítio. Portanto, se conseguirmos encontrar o ponto certo ali, ou gerar exemplos aqui desta codificação, nós conseguiríamos gerar gatos. Portanto, isto traz-nos àquela coisa que vimos no semestre passado, que é a diferença entre os modelos geradores e os modelos discriminantes. Nós temos um modelo destes que serve para discriminar, basicamente, se ele aproxima uma função de probabilidade condicional que nos dá a probabilidade de um certo output dado o input. Portanto, se temos esta distribuição condicional, nós podemos fazer coisas como dar o input e ver qual é a probabilidade de pertencer a uma certa classe ou a um output qualquer, numa regressão. Mas, se nós tivermos um modelo que aproxima a distribuição conjunta de probabilidade do input e do output, aí nós podemos usá-lo para gerar novos exemplos, porque podemos ir a mostrar desta distribuição de probabilidade algo que tem aquele input e aquele que pertence àquela classe, ou assim. Portanto, com o modelo gerador, nós podemos também usá-lo para classificar, porque há uma relação entre a distribuição conjunta de probabilidades, a distribuição marginal do tal x e esta distribuição de probabilidade condicional que nós precisamos para classificar. Portanto, basicamente, se vocês se recordam, por exemplo, na base, nós iríamos ver qual era a classe que tinha a maior probabilidade de ter aquele input, algo assim. Mas nós precisamos disto para poder gerar exemplos, porque se só temos isto, não sabemos como é que devemos de mostrar aqui o x para ter o y que nós queremos. Então, basicamente, com autoencoders nós estamos a codificar tudo numa certa representação latente z e depois o decoder está-nos a dar isto, a probabilidade de ter um certo output dado aquele input da representação latente. Mas, para podermos gerar imagens, nós precisamos ter uma ideia da distribuição aqui da representação latente para poder tirar uma amostra de lado. Portanto, intuitivamente, se nós conseguimos acertar no sítio certo, isto dá-nos um gato. Mas se nós vamos aqui buscar um ponto qualquer que não está no sítio certo, não pertence àquela distribuição, isto vai-nos dar lixo e não é o que nós queremos. Portanto, nós precisamos de saber qual é que é a distribuição aqui no espaço latente, onde é que vamos encontrar inputs que vão resultar em gatos ou alguma coisa assim significativa. Portanto, basicamente, como o decoder está a modelar só esta distribuição condicional de probabilidade, dado a tal representação latente, reproduzir o x, ou se quisermos considerar ter um output novo, o y, nós podemos considerar ambos até como redes que estão a dar essas distribuições condicionais de probabilidade. O encoder dá-nos a distribuição do z dado um certo x, o decoder faz o contrário, mas agora vamos precisar daqui desta distribuição do z lá de dentro para usar o decoder para produzir imagens. Então a ideia do Variational Autoencoder é que nós vamos forçar o z a ter uma certa distribuição. Portanto, quando estamos a treinar o nosso autoencoder, vamos forçar aqueles vetores da representação latente
a ter a distribuição que nós queremos. Por exemplo, vamos supor que a distribuição do Z, dado um certo X, vai ser uma normal, ou um conjunto de normais, porque aqui este sigma será uma matriz para as variáveis todas, mas pronto, é só a notação que nós podemos ter vários valores aqui nesta codificação, no Z, e não apenas um, mas basicamente isto serão várias normais, com médias em função do X e as variâncias em função do X também. Portanto, se nós temos para cada um daqueles valores do vetor da representação latente daquele Z, nós sabemos que cada um destes valores tem uma distribuição normal com uma certa média e uma certa variância, é trivial depois ir lá tirar uma amostra da distribuição certa, porque já sabemos os parâmetros todos de distribuição. Portanto, este é o segredo, ou o truque do Variational Autoencoder, é que nós vamos forçar a nossa representação a ter aquelas distribuições. Portanto, basicamente, a nossa função de loss vai ser um pouco diferente. Isto aqui é estamos a tirar amostras para o decoder daquela representação que temos, o Z, não é? E aqui estamos a medir a verossimilhança comparando o X, o input original, com o output do nosso autoencoder. Portanto, isto será o logaritmo da verossimilhança, isto é o valor esperado com os dados que nós temos, e como nós queremos maximizar a verossimilhança, estamos a minimizar isto. Portanto, basicamente isto é aquilo que nos vai dar depois o loss de reconstrução, quando nós estamos a comparar o input com o output. Mas, além disso, usamos aquela divergência de Kullback Leibler, que nós já vimos, por exemplo, no contexto dos sparse autoencoders e assim, que nos mede a divergência entre duas distribuições de probabilidade. E o que nós estamos aqui a querer é que a distribuição de probabilidade do Z, dados os inputs que nós estamos a dar, tem de ser parecida com alguma distribuição que nós queremos. Por exemplo, uma distribuição normal, e depois vai-nos dar esta forma aqui, que eu não vou seguir a forma passo a passo, mas a ideia é que nós estamos a comparar a medir a divergência entre a distribuição do Z e a distribuição normal, e estamos a acrescentar essa divergência à nossa loss function, que é para, durante o treino, tentar aproximar-se o mais possível disso. Agora, como é que nós podemos saber isto, estes valores da variância e da média? Nós poderíamos fazer isto por amostragem, é o que fazemos, por exemplo, no sparse autoencoder, em que nós queremos que a ativação se aproxime de uma certa probabilidade baixa, que é para não estar a ativar os neurónios todos. Mas o que vamos fazer aqui no autoencoder é que o encoder, em vez de nos dar o Z, dá-nos mesmo estes parâmetros, as médias e os desvios padrão, as variâncias. Portanto, a ideia é que temos aqui o encoder, para cada um dos valores que entra no decoder, o encoder vai-nos dar dois valores, uma média e uma variância, que vão definir gaussianas, distribuições normais aqui. Depois, o que fazemos quando queremos alimentar o decoder durante o treino é mostrar aleatoriamente valores destas distribuições e dá-los aqui ao decoder. Portanto, esta é a maneira como o Variational Autoencoder funciona. Se nós tivermos um decoder que precisa de dois valores, o encoder vai dar 4, que são dois pares média de variância. E depois nós tiramos daqui a amostra aleatória e passamos para o decoder. Esses dois, média e variância, são treinados no conjunto do autoencoder? Sim, ou sim. são treinados? São treinados. São treinados para cada exemplo. Ele vai dar a média e a variância aqui, de maneira que, quando tiramos a amostra dessa gaussiana, vai-nos dar algo que é igual ao exemplo, ou o mais próximo possível. Como é que podemos distinguir essa variância e essa média de um outro neurónio qualquer na representação? Porque nós vamos usar aqui na amostragem, não é? Portanto, para dar um valor ali, vamos fazer uma amostra de uma gaussiana que tem esta média e este desvio padrão, ou esta variância. Para dar um valor ali, vamos tirar uma amostra da gaussiana que tem esta média e esta variância. Portanto, cada vez que fazemos isto, damos um exemplo, o encoder dá-nos a média e a variância para cada uma destas dimensões, nós tiramos isto ao casas e pomos aqui. Não é? Agora, o problema é como é que fazemos backpropagation nisto, porque aqui estamos a lançar os dados. E não conseguimos fazer backpropagation por uma coisa que é aleatória. Não conseguimos calcular as derivadas ali. Portanto, aí entra este truque de reparametrização,
Que é, o que nós estamos a tentar fazer aqui é, temos o encoder dá-nos uma média e um desvio padrão, ou uma variância, e nós fazemos aqui uma amostragem aleatória desta distribuição, vamos obter o tal Z que damos ao decoder. Mas se tentarmos fazer backpropagation por aqui, isto não funciona porque não conseguimos propagar as derivadas de um valor aleatório. Então, o que vamos fazer é, o Z que nós temos aqui será a média mais o desvio padrão vezes uma variável aleatória que está distribuída normalmente com uma média 0 e um desvio padrão 1. Se nós fizermos isto vai nos dar um Z aleatório com a mesma distribuição que está aqui especificada, a média e o desvio padrão. Mas se fizermos assim, nós não conseguimos fazer backpropagation por este lado, onde temos a amostra aleatória, mas não faz mal, não há aqui parâmetros nenhuns para otimizar. Isto aqui é simplesmente um dado que nós lançamos. Por aqui, nós conseguimos fazer o backpropagation porque isto é só multiplicações e somas. Portanto, é quase como se fosse aqui uma injeção de ruído, não é? Normal, que é multiplicado ali neste parâmetro, é somado o outro, mas de resto nós conseguimos fazer o backpropagation. Portanto, esta é a ideia aqui. Nós temos, para o decoder, vai receber um valor. Este valor é uma soma da média com o produto do desvio padrão por um número aleatório. Como isto são somas e produto, o backpropagation por aqui vai passando e vai treinando os parâmetros todos do encoder. Mas temos aqui este valor aleatório, portanto, na verdade, o decoder está a receber uma amostra daquilo que é equivalente a uma distribuição normal com esta média e este desvio padrão. Bem, então, há aqui coisas que eu vou saltar um pouco para conseguir fazer isto, mas a ideia é que com Variational Autoencoders nós vamos ter estas médias e desvios padrão de diferentes distribuições gaussianas, independentes, e se nós treinarmos isto também com informação adicional acerca de classes, nós conseguimos convencer o autoencoder a desenliar, digamos assim, desentrelaçar diferentes aspectos dos nossos dados. Por exemplo, com o MNIST, nós fazendo o autoencoder com aquelas duas dimensões, nós vamos ter uma distribuição que determina o estilo com que o número vai ser escrito, por exemplo, mais gordo, mais inclinado, mais fino, etc. E outra que determina qual é o número que vai ser escrito. E nós depois podemos combinar valores destes e gerar imagens aqui, tirando valores destas distribuições diferentes. Aqui temos um exemplo que não se consegue ver assim tão bem, mas no artigo vê-se um bocadinho melhor, mas basicamente são caras diferentes e estilos diferentes. E também há esta mistura, conforme se tem os óculos, mas a cara é mais parecida com cada uma destas e assim por diante. Portanto, conseguimos fazer este desenliar de diferentes aspectos, encontrando dimensões na representação latente do autoencoder que são independentes entre si. Claro que isto precisa de umas coisas que eu estou aqui a omitir, que é que temos de entrar com a informação das classes e tal para fazer isto, mas mesmo que não entremos, conseguimos ter uma boa representação e, mais do que isso, conseguimos depois gerar imagens. Portanto, vou dar um exemplo de implementação de um autoencoder variacional simples com o MNIST. Portanto, isto está adaptado deste tutorial ali, deste exemplo no Keras, mas basicamente o que nós vamos fazer é criar três modelos. Temos o encoder, temos o decoder e temos um grafo simples só para fazer a amostragem aleatória e aquela parte da reparametrização. Vamos usar uma mistura de redes, de camadas densas e convolução. Vamos trabalhar com o MNIST, portanto com aqueles dígitos escritos à mão. E vamos usar duas dimensões para a codificação. Portanto, o decoder vai receber dois valores que serão amostrados daquelas distribuições do encoder. Portanto, o encoder tem de produzir 4 valores, que serão as médias e as variâncias, ou o desvio padrão. E vamos usar isto para regularização. Portanto, basicamente, isto é o desvio, o callback library, a divergência entre o que quer que nós estamos a produzir aqui, portanto, estes sigmas e estes μ's que são as médias e os desvios padrão das nossas distribuições, e a tal normal independente, tudo para zeros e uns que nós queremos como regularização. Claro que o peso disto tem de ser, não pode ser muito grande, senão depois começamos a tirar força, digamos assim, à parte da reconstrução, e o resultado pode não ser muito bom, mas nós podemos calibrar o peso dos dois no treino.
Então pronto, esta parte inicial é simplesmente os layers que nós precisamos, as dimensões, isto 28 por 28 são aquelas imagenzinhas dos dígitos escritos à mão, a dimensão latente são os dois valores que nós vamos ter naquela representação dentro do autoencoder. E agora vamos criar aqui o nosso encoder, portanto isto é o grafo do encoder, que vai receber como input uma imagem de 28 por 28, só com uma camada. Temos aqui camadas de convolução, batch normalization e assim por diante. E depois temos aqui o flatten, que é para criarmos estes dois tensores, o das médias, que vai ser dois valores, e o da variância, que vai ter dois valores. Só que não vamos criar a variância, vamos criar o logaritmo da variância. Porque assim nós temos uma rede densa com um output linear, pode ser valores negativos ou positivos, mas se interpretarmos isso como logaritmo da variância e a variância for E elevada a esse valor, então aí temos uma variância que vai de 0 para cima, não é? Pode ser muito baixinha, próximo de 0, mas será sempre positiva. Portanto, desta maneira é fácil de nós interpretarmos este valor como logaritmo da variância e não temos aquele problema de ter, por exemplo, variâncias negativas que não poderia ser. Mas isso é só basicamente aqui um truque algébrico para ser fácil de criar esta rede e interpretar o resultado. Pronto, portanto, isto é o grafo para fazer a parte do encoder. Basicamente é uma rede com camadas de convolução, com flatten, tem aqui camadas densas e depois estes outputs lineares para as médias e as variâncias, ou os logaritmos das variâncias. Depois, portanto, basicamente isto aqui, o que nos vai dar, com base no input que nós damos, que será uma imagem, vai-nos dar as médias e os logaritmos das variâncias, portanto, estes valores aqui, e isto basicamente é apenas um parâmetro que nos diz qual foi o tamanho em que ficámos depois do último pooling que fizemos. Porque cada vez que fazemos convolução, fazemos pooling, vamos dividindo a imagem em dois, e isto é só para sabermos quanto é que ficou, para depois fazermos ao contrário quando voltarmos no decoder. Pronto, portanto isto basicamente, este truque de usar o logaritmo é só para não termos de estar a pôr restrições naquele output linear e vamos interpretar isto como sendo o logaritmo da variância. Agora, vamos criar aqui o sampler. Basicamente o sampler é um grafo que tem estes dois inputs, as médias e os logaritmos das variâncias, e o que vai fazer é tirar valores aleatórios de distribuições normais com esta forma, portanto tem tantos valores quanto o tamanho do vetor das médias ou dos logaritmos das variâncias, portanto faz, portanto, ambos estes vetores têm que ter o mesmo tamanho. Neste caso em particular nós vamos usar um tamanho 2, porque é a dimensão do encoding. E depois temos aqui desculpem, este aqui por acaso é para o batch, este aqui é que é a dimensão do encoding. E agora nós vamos fazer aqui este 0,5 vezes o logaritmo da variância e é elevado a isso. Portanto, basicamente este 0,5 é só porque o desvio padrão, que é aquilo que nós multiplicamos pelo valor para obter a amostra, é a raiz quadrada da variância, portanto no logaritmo é dividido por 2. E então fazemos é elevado a isto. Somamos a média, portanto estão a ver que nós estamos a obter a nossa amostra indo buscar o tal valor aleatório, aqui este epsilon, multiplicar pela variância, somar a média. Agora, há aqui um pequeno truque que é o desvio padrão que nós usamos nesta função normal, nesta distribuição normal, em teoria devia ser aqui devia ser 1, não é? Portanto, isto devia ser mesmo uma gaussiana com média 0 e desvio padrão 1. Na prática, se nós fazemos isto, torna o treino um bocado mais lento porque há muita variabilidade entre amostras e dificulta o decoder aprender como deve ser. Portanto, um truque aqui é nós usarmos um desvio padrão mais pequeno do que 1, por exemplo 0,1 ou uma coisa assim. Estamos a facilitar-lhe a vida porque estamos a dar menos aleatoriedade àqueles valores que vão entrar para o decoder e, portanto, este é o truque que isto segue, que recebemos ali um sigma só para aquela amostragem para não ser uma coisa assim tão larga. Mas isso é mais ou menos, isto é na prática fazer aquelas batatas que funcionam bem às vezes na prática, nós podemos ajustar, mas que é um pouco diferente do que é que isto seria em teoria.
Agora, precisamos do decoder, por isso, basicamente, o decoder vai receber um vetor com esta dimensão, portanto, neste caso é um vetor com dois valores, o latent dimension, e depois vai usar aqui uma camada densa para gerar os valores todos necessários para a primeira convolução, portanto, basicamente, que tenha estas dimensões, o último W vezes o último W pelo número de filtros que nós temos à saída daquelas convoluções todas do primeiro, do encoder, que é para depois fazermos os upsamplings, as ativações e assim, até chegarmos ao final. Portanto, isto é parecido com aquilo que vocês fizeram na segmentação, não é? Nós vamos fazendo pooling e convolução e depois vamos fazendo upsampling e voltamos. Só tem esta parte porque estamos a passar ali para dentro para uma camada densa e depois de volta para a convolução, portanto temos de fazer estes reshapes, mas a ideia é a mesma, é só ter o número certo de valores. Depois, no fim, temos uma convolução só com um filtro para gerar a imagem final, não é? Porque a imagem final só tem uma camada, é a grayscale, e esta será 28 por 28, e depois temos ali a ativação sigmoid só para facilitar a conversão para a imagem, porque a sigmoid dá-nos valores entre 0 e 1, e aí conseguimos ver logo como uma imagem. Pronto, portanto, este é o decoder que vai gerar a imagem. Agora vamos encaixar estas coisas. Primeiro precisamos do loss. Portanto, o loss será o binary cross entropy entre o input e o output. Neste caso, o input e o output vão ser a mesma imagem quando estamos a treinar. E o binary cross entropy porque nós queremos aproximar o output do decoder da imagem original em todos os pixels. Além disso, vamos ter também aqui este termo do Kullback Leibler, que basicamente é aquela fórmula que nós vimos aqui, que vai buscar os logaritmos das variâncias e as médias, e depois o loss todo vai ser a loss de reconstrução e uma pequena fração do Kullback Leibler. Este valor aqui, 0,1, também pode ser ajustado, mas basicamente, quanto maior for, mais peso vamos dar a aproximar isto de gaussianas independentes, quanto menor for, mais peso vamos dar à reconstrução dos dígitos e a ter imagens mais parecidas com o original. Portanto, isto é uma coisa que nós depois podemos afinar em cada caso para ver o que é que dá melhor resultado. Agora, vamos criar os três grafos, o encoder, o sampler que tira a amostra aleatória e o decoder. Portanto, o encoder vai receber um input, vai dar como output as médias e o logaritmo da variância. O sampler vai receber este epsilon sigma e diz-nos quais são os tensores que usa, portanto, o input das médias e das variâncias e o output, que é o do sampler. E depois temos a mesma coisa para o decoder. Os inputs para o decoder, que serão aqueles com duas dimensões, e o output do decoder, que será uma imagem dos dígitos. Portanto, agora vamos criar os modelos correspondentes em que nós especificamos qual é o tensor de entrada, quais são os tensores de saída e criamos estes três modelos. Portanto, isto aqui tem um grafo, aqui criamos os modelos chamando aquela classe model, dizendo onde é que entra e onde é que sai. E aqui há uma coisa que ainda não vimos, mas nós podemos usar estes modelos como as camadas com aquela API funcional, em que nós podemos dar os argumentos de entrada do modelo e o modelo dá-nos à saída os tensores que são os outputs. Portanto, o encoder recebe os inputs, as imagens que nós vamos dar, e dá como outputs isto, a média, as médias e os logaritmos das variâncias, que são os inputs do sampler. Então podemos chamar o sampler com esses inputs como argumento, encaixamos esses no sampler, e o sampler dá-nos como output a amostra da representação latente, do Z, que é o input para o decoder. Portanto, aqui vamos criar o Variation Autoencoder, encaixando estes três modelos. E pronto, temos aqui o grafo do Variation Autoencoder. O modelo vai ser desde o início, desde este primeiro tensor aqui de inputs, até o output do Variation Autoencoder. E depois temos aqui também a função de loss, que será este grafo que nós criamos aqui. Portanto, temos aqui o modelo do Variation Autoencoder e o grafo da função de loss, que agora podemos acrescentar aqui. Portanto, vocês já viram que podem compilar os modelos e especificar uma função de loss. Neste caso, como nós só vamos usar estes modelos para fazer predict
Não vamos treinar o encoder e o decoder separadamente, portanto esta não interessa, é só um placeholder ali. Mas também podem criar as vossas funções de loss e usar este add loss no modelo para dizer ao queres qual é a loss function que vão usar. Portanto, se não for uma daquelas standard, podem usar isto. Portanto, este será o modelo de Variational Autoencoder. Vamos pôr a nossa função de loss, que tem a reconstrução e a divergência com o backliver, e vamos compilá-lo com o body. Pronto, agora é questão de ir buscar os dados, não é? Aquilo que vocês já fizeram, o converter para float e treinar o nosso Variational Autoencoder. Agora, como é que nós podemos usar isto no fim? Nós temos o Variational Autoencoder que vamos treinar, mas ao mesmo tempo temos o encoder e o decoder com os mesmos pesos. São os mesmos, é o mesmo modelo que está ali dentro, só que está aqui compilado à parte. Portanto, podemos depois de treinar o Variational Autoencoder, usar, por exemplo, o encoder para prever qual é que é a média de desvio padrão, assim, para cada um dos nossos valores da entrada, das imagens, e podemos até usar isto para fazer um plot com os valores que nós temos, que será este aqui. Portanto, isto será o exemplo do plot para os diferentes dígitos daquele espaço de representação do encoding que nós criamos. Ora, o predicto encoder é uma média e um desvio padrão, portanto, na verdade é o logaritmo da variância, mas é a média e o desvio padrão para a distribuição, aquela distribuição gaussiana, mas nós podemos só considerar as médias. Portanto, vamos considerar a primeira média e a segunda média, e isso quer dizer que nós estamos a usar aqui o ponto que seria o centro da distribuição gaussiana correspondente a cada uma destas imagens. Mas dá para representar a distribuição das imagens. Além disso, podemos também ir buscar esses valores, essas médias, para fazer aqui o predict do decoder. Portanto, vamos buscar aqueles valores que o encoder nos deu e, vamos gerar valores nossos nesta grelha de menos 15 a 15 e depois vamos fazer o predict pelo decoder. Portanto, estamos a fazer variar os pontos ali naquelas amostras, em duas dimensões, e vamos mostrar o que é que o decoder dá conforme variamos ali. Portanto, este é um exemplo do que é que acontece conforme nós vamos variando os valores de entrada no decoder. Portanto, desta maneira, como nós forçamos o autoencoder a aprender aquelas distribuições gaussianas próximas do zero, nós temos um espaço de representação que é bastante bem comportado e que nós podemos até ir pesquisando assim exaustivamente. Portanto, se usarmos valores ali, temos uns deste género, depois aqui temos 0, 6, 5, 9, etc. E nós temos, neste espaço diferente, podemos ir buscando pontos para representar imagens. Portanto, isto é uma forma de fazer geração de imagens usando estas redes profundas. Outra possibilidade é usar Generative Adversarial Networks. A ideia aqui, no fundo, o problema é o mesmo. Nós temos uma rede que mapeia de uma representação latente para o tipo de imagens que nós queremos. Agora a questão é como é que nós vamos buscar a representação e como é que nós treinamos a rede. No Variational Autoencoder, o que fizemos isso foi treinar estas redes como autoencoder e tentar forçar aquelas distribuições usando aquela divergência de backlight. O que vamos fazer com Generative Adversarial Networks é fixar esta distribuição. Por exemplo, isto aqui é um vetor de valores aleatórios com uma distribuição gaussiana com média 0 e desvio padrão 1. Portanto, isto vai ser sempre o que nós vamos introduzir na rede. E claro que se a rede não está treinada, o que vai sair daqui é lixo. Mas agora vamos treinar esta rede para nos dar coisas parecidas com as imagens que nós queremos. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso treinando uma outra rede que vai, dada uma imagem, decidir se é uma imagem falsa ou se é uma imagem das verdadeiras. Portanto, esta rede vai aprender a distinguir entre imagens falsas e verdadeiras, ao mesmo tempo que esta aqui vai aprender a gerar imagens falsas. E o objetivo desta vai ser enganar a outra. Portanto, esta vai tentar enganar a outra, dando-lhe imagens falsas de maneira a que a outra diga que são verdadeiras. E o objetivo dela vai ser distinguir as imagens de uma e do outro. E nós vamos treinando as duas alternando, treinando um bocadinho uma, um bocadinho outra,
E elas, é por isso que isto é Generative Adversarial Networks, porque estamos a tentar treinar aquela rede geradora, mas com um treino adversarial, porque ela está a tentar enganar esta e esta está a tentar aprender a não ser enganada pela outra. E vamos fazendo isto até elas melhorarem. Portanto, isto é o tipo de resultados que se tem obtido. Inicialmente eram imagens de baixa resolução, mas hoje em dia já é perfeitamente fazível criar imagens de caras de pessoas que são bastante realistas, mas que não existem, sintetizadas com estas redes geradoras. Incluindo coisas como, há uma demonstração online gira da NVIDIA de simular um carro, conduzir um carro numa cidade, onde se vê a cidade, os prédios a passar e assim, em que essas imagens são todas geradas por ganhos. Portanto, está a inventar uma cidade e os outros carros e essas coisas todas. Portanto, o que nós queremos fazer aqui, basicamente, é fixamos a distribuição de entrada daquele espaço latente e treinamos o decoder, digamos assim, ou a rede geradora, a conseguir mapear daí para algo que faça sentido para nós, que seja o que nós queremos. Então vamos ver como é que nós podemos implementar isto. Novamente eu vou usar o NIS, que são imagens pequeninas. Vocês podem encontrar este tutorial na net também, está lá a referência no PDF. Mas basicamente o que vamos ter é um modelo discriminador que vai poder ser treinado independentemente com uma mistura de imagens verdadeiras e falsas, porque aí nós estamos a treiná-lo para tentar distinguir entre as imagens geradas pela outra rede e as imagens verdadeiras. Depois vamos ter um modelo gerador, cujo input é um vetor de números aleatórios, com aquela distribuição gaussiana, e que gera a imagem. Mas nós não podemos treinar o modelo gerador independentemente. Ele tem de ser acoplado ao discriminante para tentar dar sempre 1. Portanto, vamos supor que a imagem falsa é classe 0, a imagem verdadeira é classe 1. Portanto, o discriminator ali terá um output que é só um neurónio sigmoide. E quando estamos a treinar sozinho com uma mistura de imagens, algumas ele tem de dar um output 1, há outras tem de dar um output 0, conforme sejam verdadeiras ou falsas. Mas quando estamos a treinar com o gerador, estamos a fazer com que seja o output sempre só 1. Portanto, o gerador vai ter de fazer de maneira a convencer o discriminador a dar um output de 1 e a dizer que são tudo imagens verdadeiras. Portanto, é isso que vamos fazer. Vamos definir aqui o gerador. Vai receber um vetor com esta dimensão e depois temos, enfim, esta camada densa para gerar aqui primeiro uma imagem, dizemos assim, um tensor de 7 por 7 com 128 filtros, portanto isto seria a entrada aqui para as camadas de convolução, e depois vamos fazendo o upsampling, convolução, etc., até chegarmos ao fim à imagem que nós geramos. Portanto, aqui no final vamos ter uma imagem com um filtro, uma camada só, e 28 por 28, que são aquelas imagens do MNIST. E aqui não vamos compilar este modelo, porque este não vai ser treinado independentemente. Vamos definir aqui o discriminador, que vai ser um modelo que vai receber uma imagem, daquelas como no MNIST, 28 por 28 por 1. Depois tem aqui umas camadas de convolução, o flatter, o denso, e depois temos aqui este output, não é? De uma sigmoide, que é simplesmente para dar a classe. Se for alto é porque é verdadeiro, se for baixo é porque é falso. E pronto, este tem aqui esta loss, binary cross entropy, e compilamos este modelo, porque este vai ser mesmo treinado sozinho também. Portanto, ele vai receber exemplos de imagens verdadeiras ou falsas durante parte do treino, e vamos treiná-lo assim. O que vamos usar para treinar o modelo gerador, que não pode ser treinado independentemente, é esta gama toda, que tem o modelo gerador e depois o modelo discriminante. E agora aqui há um truque subtil que dá para fazer com o Keras, que é isto. Quando nós compilamos o modelo, o que é criado aqui, o modelo compilado, vai ver todos os layers se são treináveis ou não. Só os layers que são treináveis é que ficam lá com parâmetros ajustáveis. Portanto, este modelo aqui já está compilado, mas nós também podemos usá-lo como parte de um novo modelo. Portanto, vamos usá-lo como um conjunto de camadas aqui neste novo modelo chamado model. E antes de fazer isto, vamos pôr o trainable igual ao falso. Isto já não afeta este modelo porque ele já foi compilado antes. Não é? Já está compilado, portanto já não tanto faz se pomos o trainable falso aqui.
ou verdadeiro. Mas vai afetar neste compile aqui. Portanto, quando a GAN é compilada, só o modelo gerador é que tem parâmetros que são ajustáveis. O modelo discriminante não tem parâmetros ajustáveis porque está lá set a false. Então o que nós vamos ter aqui é o modelo discriminante que pode ser treinado dando imagens e pedindo para ele dizer se são verdadeiras ou falsas. E depois a GAN tem o modelo gerador que pode ser treinado e o modelo discriminante congelado. Não vai ser treinado nessa fase. E aí nós nessa fase só estamos a propagar o erro do modelo discriminante até cá para trás para o gerador para depois treinar o gerador de forma a enganar o discriminante. Ok, então vamos fazer aqui, vamos definir o discriminante, o gerador, a GAN, com os dois juntos. Notem que ao usar o mesmo modelo, o modelo discriminante vai ter os mesmos parâmetros num lado e no outro, porque é o mesmo objeto que está lá. Vamos buscar aqui os nossos dados e agora a forma de treinar isto será criar aqui para cada batch, vamos criar uma mistura de imagens reais e imagens falsas. E vamos treinar o nosso modelo discriminante com um batch deste. Portanto, o y aqui será 1 para a imagem verdadeira, 0 para as imagens falsas. Damos esta mistura das duas aqui ao modelo discriminante e treinamos o modelo discriminante. Depois vamos gerar um conjunto de pontos aleatórios aqui e vamos treinar a GAN com este batch, mas para obter sempre um valor de 1. O y aqui é sempre 1. Portanto, estamos a dar um conjunto de números aleatórios à GAN e a GAN é o discriminante que está congelado no fim, mas primeiro o gerador que está a ser treinado. Portanto, nós estamos a treinar o gerador para maximizar o output do discriminante à frente. O discriminante está congelado e só os parâmetros do gerador é que vão ser atualizados aqui. Portanto, aqui, para gerar imagens reais, é basicamente ir buscar aos nossos dados umas amostras aleatórias. Portanto, temos as imagens todas do MNIST, vamos lá buscar amostras aleatórias. Para gerar os pontos latentes, é só fazer uma amostra de uma distribuição aleatória, porque nós estamos a assumir que o que entra para o gerador é só com esta distribuição normal. Portanto, vamos buscar lá estes pontos. Para gerar as imagens falsas, vamos gerar aleatoriamente esses pontos e vamos usar o predict do modelo gerador. Ora, o modelo gerador nunca foi compilado independentemente, mas está a ser treinado como parte da GAN. Portanto, tem lá os pesos, tem lá os parâmetros todos e podemos usar o predict. E ele vai ser usado, cada vez que nós usarmos isto, vai ser usado com os pesos que tiver neste momento. Portanto, aqui nós vamos estar a gerar estas imagens falsas com o modelo gerador, geramos as verdadeiras, treinamos o modelo discriminante num batch e depois vamos atualizar o modelo gerador tentando enganar o modelo discriminante com imagens que ele vai gerar a partir desta amostra de pontos latentes. Sim. Podemos treinar só o discriminante e depois a seguir treinar O problema é que o discriminante é usado para distinguir entre imagens verdadeiras e imagens falsas, mas as imagens falsas são as imagens geradas pelo gerador. Então, se tu só treinas o discriminante uma vez, ele consegue distinguir entre as verdadeiras e falsas da primeira versão do gerador, antes dele aprender. Mas depois tu treinas o gerador e ele agora já produz imagens melhores, não é? Mas agora vais ter de treinar novamente o discriminante para ele melhorar a capacidade de distinguir. Por isso é que vamos ter treinando batch a batch, alternadamente os dois. Não podemos treinar só uma vez. Porque as imagens falsas estão a mudar conforme o gerador vai aprendendo a fazer melhor. Então, se fizesse da forma que eu disse o discriminante, a primeira iteração era conseguir fazer tudo normal. Sim, não, mas depois o gerador enganava o discriminante, mas a qualidade das imagens podia ser muito má porque o discriminante não era muito bom a distinguir. Okay? Portanto, basicamente, isto é o que podemos ver aqui. Isto é o que acontece depois de uma época. Portanto, seria mais ou menos fazer o que tu disseste, não é? O discriminante aprendia a discriminar, o gerador começava a aprender a enganá-lo, mas não precisava de fazer grande coisa para enganar. Conforme nós vamos treinando mais, isto é ao fim de 25 épocas, é o tipo de números que ele está a criar, não é? Já começamos a ver aqui algumas coisas. Ao fim de 50 épocas já há coisas que parecem números, não é? 5, 6, 8, etc. Já parece que estão aqui a aparecer. Ok, então isto são duas formas de gerar imagens. Vamos ver agora
algo que está mais ou menos relacionado com isto, mas é ainda no problema das imagens, que é tentar perceber como é que uma rede de classificação está a classificar as imagens. E uma possibilidade é fazer estes mapas de oclusão que nos vão dizer qual é a parte mais importante da imagem para a classe que lhe está a ser atribuída. E nós podemos fazer isto tapando partes da imagem e ver o efeito que faz na probabilidade que o classificador atribui à classe que a imagem devia ter. E isso é um mapa de oclusão. Por exemplo, vamos passar aqui um quadrado cinzento por esta imagem e dar cada uma destas imagens modificadas ao classificador e ver o que é que ele diz acerca da classe desta imagem aqui. Há de haver aqui quadrados que são irrelevantes, esperamos nós, porque ele não está a usar para classificar, portanto não vão fazer efeito nenhum, mas há de haver outros quadrados, outras partes que, se nós tapamos, vão alterar a classificação do classificador, ou pelo menos a probabilidade que ele atribui à classe correta deste Pokémon. Então, uma maneira de fazer isto é, basicamente, podemos criar aqui um iterador. Enfim, para quem não sabe estas coisas em Python, vocês podem criar um iterador em Python, é uma função que, em vez de ter um return, tem o yield. E essa função vai poder servir num ciclo for, uma iteração, e vai guardando aquelas variáveis locais de uma iteração para a outra. Portanto, basicamente, o for vai chamando esta função e ela vai dando mais um passo. Isto facilita se vocês quiserem criar conjuntos de coisas, mas não ter todos na memória ao mesmo tempo. Portanto, em vez de criar uma lista com todas as imagens, cria o iterador e depois faz um for por essas imagens. Portanto, aqui basicamente nós temos a imagem, vamos percorrer as colunas e as linhas com este passo, o tamanho do retângulo que nós estamos a usar, do quadrado que estamos a usar para tapar uma parte da imagem, e vamos converter a imagem em cinzento no sítio onde o quadrado acerta. Portanto, vamos percorrendo a imagem com os quadrados e vamos fazendo isto, não é? Em cada sítio onde o quadrado acerta, nós pomos a cinzento. E depois devolvemos aquela imagem temporária criada ali. Portanto, podemos criar aqui um ciclo que vai percorrer a imagem com estas oclusões. E agora vamos fazer a previsão do modelo da classe desta imagem com o quadrado cinzento. E vamos ver o que é que acontece ao valor de probabilidade atribuído à classe verdadeira dessa imagem, para cada uma destes. E agora até podemos fazer este mapa de oclusão, em que para cada posição destas, nós guardamos esse valor da previsão. E depois, se quisermos representar isto, por exemplo, uma forma de representar isto é pondo no canal vermelho, usamos desculpem, no canal azul aqui, red, blue. Não, desculpa, é o vermelho. Isto é a altura, a largura e os canais de cor da imagem, já estava a baralhar. Portanto, o 0 é o canal vermelho, no RGB, e vamos pôr 1 menos a probabilidade que o modelo estava a atribuir. Portanto, se o modelo está a atribuir uma probabilidade alta quando o quadrado está lá em cima, isto dá um valor baixo e nós ficamos sem canal vermelho lá. Se o modelo está a atribuir uma probabilidade baixa de ter aquela classe verdadeira a que devia ter, quando nós tapamos aquele bocado, aquilo vai ficar vermelho e nós podemos ver que aquela parte era importante. Então este é o exemplo, é o que temos aqui. Fazendo isto, dá para ver que esta parte aqui está bastante avermelhada, portanto, destes chifres do Pokémon, este aqui parece ser bastante importante para lhe dar a classe. Há aqui umas partes avermelhadas também, mas de resto podemos ver que no resto da imagem não interessa. Portanto, tapar qualquer bocado aqui não faz diferença para a classificação deste Pokémon, mas nesta zona e nesta zona parece haver detalhes importantes para a rede classificar. Portanto, se taparmos esses, temos uma redução grande na probabilidade atribuída àquela classe. Mas isto é uma forma de nós olharmos ou tentarmos interpretar na rede e ver o que é que ela está a considerar importante na imagem para dar aquela classificação. Outra forma de fazer isto são com mapas de saliência. Portanto, basicamente, o que vamos fazer é vemos qual é a derivada dos valores da classificação, ou do resultado do output da rede, em relação a cada um dos pixels no input. Nós podemos fazer isto com a diferenciação automática que temos no TensorFlow. Em vez de estarmos a calcular a derivada em função aos parâmetros, estamos a calcular a derivada em função ao input e depois podemos projetar isso na imagem.
Portanto, a maneira como podemos fazer para calcular isto é, como já calculámos derivadas das outras vezes, usando o gradient tape. Então, o que nós vamos fazer aqui é, temos aqui o nosso modelo que faz a previsão, temos a imagem, sabemos qual é a classe que esta imagem devia ter. Então, agora vamos ver qual é a derivada do valor de probabilidade atribuído à classe correta em função a cada um dos pixels da imagem. Portanto, para isso vamos criar o tal gradient tape, como nós fizemos no início para otimizar os parâmetros de rede. Só que, por defeito, quando nós estamos a usar o gradient tape para ele seguir um certo grafo, ele vai ver quais são os parâmetros treináveis do modelo, ou o que é criado com variables e assim. E neste caso pode não ligar ao input, porque o input não está lá como um parâmetro treinável. Mas nós podemos dizer ao objeto do tape que são aquele tensor é que nós queremos que ele olhe para ele. Portanto, vamos dizer que o tensor da imagem é aquele tensor em relação ao qual ele tem de calcular as derivadas. E agora vamos fazer a previsão, portanto, damos ao modelo a nossa imagem, vamos fazer aqui até a função loss e olhar para o... Portanto, no fundo, esta função loss aqui será só a previsão, mas na classe que nós queremos. Portanto, vamos considerar que a nossa função loss é só o valor de probabilidade atribuído à classe certa. E depois vamos calcular o gradiente, que são as derivadas do tensor da imagem, ou deste valor, que é a probabilidade da classe certa, em relação aos pixels do tensor da imagem. Portanto, isto aqui, podemos agora fazer normalizar isto, não é? Pelo máximo e assim, porque este gradiente pode ser um valor muito pequeno e depois não conseguimos visualizar, não notamos diferença nenhuma, mas basicamente fazemos essa normalização. E agora temos aqui este mapa de saliência que nós podemos usar da mesma maneira pondo no canal do vermelho. Portanto, a ideia agora é que para cada pixel estar mais avermelhado quer dizer que a derivada da probabilidade para a classe certa deste Pokémon é mais alta em função daqueles pixels do que todos. Portanto, há aqui pixels que, se nós os variarmos, não altera a classe, ou a probabilidade atribuída a esta classe, porque a derivada é muito baixa, mas há aqui uns pixels que têm uma derivada alta. Quer dizer que uma variação na cor desses pixels vai alterar a probabilidade atribuída a esta classe. Portanto, isto é outra forma de nós conseguirmos visualizar o que é que a rede acha que é importante naquela imagem. E pronto, para resumir esta primeira parte, nós vimos os Variational Autoencoders. Estes permitem-nos usar o autoencoder para gerar exemplos, porque, como parte da loss function do autoencoder, nós temos aquela distribuição, aquela divergência pelo backlider que vai forçar a representação latente a portar-se bem, digamos assim, a ter uma distribuição próxima de algo que nós queremos. Portanto, neste caso, no exemplo que vimos, são aquelas gaussianas independentes. Além disso, podemos fazer isso porque o encoder, em vez de dar diretamente os valores para o decoder, dá os parâmetros da distribuição de probabilidade. E então, tendo os parâmetros, nós podemos calcular a divergência em relação ao ideal e forçá-lo a portar-se bem. Outra possibilidade é os Generative Adversarial Networks, em que nós treinamos uma rede para converter de amostras de uma distribuição que nós fixamos, por exemplo, uma gaussiana com média 0 e desvio padrão 1, e converter isso em imagens que para nós são as que nós desejamos. A maneira como fazemos isso é treinando alternadamente com a rede discriminante, que consegue dizer se aquilo são imagens boas ou se são imagens más. E conforme as duas redes vão aprendendo cada vez melhor, a qualidade das imagens geradas vai sendo também cada vez melhor. Depois, um outro problema é como é que nós vemos o que é que a rede está a considerar mais importante quando classifica imagens. Ou, em geral, com esses inputs muito grandes, para nós conseguirmos ver o que é mais importante naqueles vetores de input. Portanto, duas formas de fazer isto é por oclusão, tapamos uma parte e vemos o que é que acontece na probabilidade atribuída à classe correta, ou então por saliência, que é ver a derivada da probabilidade da classe correta em relação a cada um dos valores do input, portanto, em cada um dos pixels da imagem.